Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Que prazer estar com você por aqui num dia atípico. Geralmente, o Faísca tá on é aos sábados. Mas como o Vasco joga amanhã à noite contra a equipe do Bahia, um final de semana sem bola rolando, o Faísca ficou para domingo. E eu quero trazer para você hoje, torcedor, um tema muito polêmico, que é falar sobre Dimitri Payet, que essa semana dividiu aí as opiniões nas redes sociais. Olha, torcedor, eu acho que eu vou conseguir navegar sobre esse tema dando razões para os dois lados. Enfim, eu vou voltar depois da vinheta trazendo muito aspectos positivos e negativos do francês. Antes, eu quero trazer para você aqui a Betfair, o maior patrocínio da história do Vasco. Então você que está pensando aí em entrar para o mundo das apostas esportivas, por favor, você está vendo esse QR Code aí na tela? Você escaneie esse QR Code, faça o cadastro e você terá a oportunidade, na sua primeira banca, no seu primeiro depósito na Betfair, de ter até R$ 600 em bonificação para que você possa fazer as suas apostas. Lembrando que amanhã já tem esse jogo do Vasco em casa contra o Bahia, que é uma boa pedida. Eu tenho certeza que a odd da Betfair estará alta para uma vitória do Vascão. Então, torcedor, depois da vinheta, eu volto falando muito sobre Dimitri Payet. Aqui é o seu lugar? Depende. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, essa semana o Vasco conseguiu uma vitória boa contra o Cuiabá na questão de colocar pontos na tabela, porque o rendimento do Vasco foi abaixo. Um gol de bola parada, muita coisa hoje se resolve no futebol com a bola parada. Se o Vasco conseguisse resolver contra o Atlético Mineiro semana passada também na bola parada. Então eu não estou aqui para desmerecer uma vitória que é feita na bola parada. Até porque muitas vezes também se perde na bola parada. A questão é que o rendimento foi bem abaixo. E nessa partida, o Dimitri Payet, talvez desde a chegada do Coutinho, foi a primeira vez que ele não entra na partida no lugar do Philippe Coutinho. O técnico Rafael Paiva, num determinado momento, escolheu até jogar ali com uma trinca de volantes e não colocou o Payet em campo. Foi colocar em campo já quando faltavam apenas 5 minutos. E olha, torcedor, com mais os acréscimos, vamos colocar aí 10, 12 minutos do Dimitri Payet em campo. E esse Dimitri Payet que jogou contra o Cuiabá, esses 12 minutos, é um Dimitri Payet que o lugar dele, como ele mesmo falou essa semana nas suas redes sociais, escreveu, é o lugar dele mesmo. Agora, é sempre assim? Não é. E a gente sabe que não é. Em muitas partidas, o Dimitri Payet tem uma postura que não é legal. Porque a partir da hora que você tem um jogador dessa expressão no seu elenco, você espera que seja um jogador que possa ser o protagonista dessa equipe. Eu entendo que com a chegada do Philippe Coutinho, esse protagonismo do Dimitri Payet foi dividido, ou até mesmo, em algum momento, ofuscado. Só que antes mesmo da estreia do Coutinho, eu sempre deixei claro, aqui no Atenção Vascaínos, que são dois jogadores que, se eles chegassem no Vasco e cada um conseguisse entregar 45 minutos em alto nível, eu estaria satisfeito. Eu nem acho que dá para começar o jogo com os dois nessa maratona que é o futebol brasileiro. Talvez em jogos específicos, dependendo do adversário, como o Vasco precisa se comportar, ok, mas é difícil você fazer o encaixe, porque são dois jogadores que não vivem a plenitude da forma física. Então, é óbvio que quando chega o Coutinho com a identificação que ele tem com o torcedor do Vasco e com a instituição Vasco da Gama, ele iria para a equipe titular e o Payet iria segurar um pouco. Só que, desde o ano passado, o Payet tem uma briga com a questão física. E isso não sou eu quem está falando. Quem acompanha o Vasco sabe que a plenitude do Payet na questão física
chegou no estadual desse ano. Eu sempre tenho como recorte uma partida que o Payet fez contra o Bangu. Quem não lembra aquela partida em Brasília, que o Vasco acabou empatando aí de 2-2, que o Jair foi expulso logo no começo da partida? Aquele dia foi um recital do Payet. Talvez o Payet fisicamente, a sua melhor versão nesses 14, 15 meses de futebol brasileiro. Só que isso precisava ser uma sequência. E não é. A gente sabe que o Payet tem muita dificuldade para atingir esse ápice físico. E daí você fazer esse encaixe dentro de campo de Payet e Coutinho fica muito difícil. Porque a qualidade técnica, quando o Vasco tem a bola, isso ninguém discute. O problema é quando o Vasco está sem a bola. E quem comanda um plantel, uma equipe, um diretor executivo, um treinador, um auxiliar, sempre que você acaba projetando algo para uma equipe, que você tem assim, na sua prancheta, no seu plano tático, você sempre tem que pensar os jogadores que vão correr para frente e também os jogadores que vão correr para trás. Então, eu fiz essa provocação hoje porque o Payet tem muita dificuldade de correr para trás. E não adianta, torcedor, vir com esse papinho, aqueles que são favoráveis, que quem corre a bola, que tem mais gente lá atrás para defender, que tem que criar um esquema para o Payet jogar. Torcedor, esquece isso. Eu estou aqui para trazer uma notícia para você. Hoje, no futebol, se todo mundo não participar da fase defensiva, as coisas não vão andar. E a gente não pode esquecer que a gente tem um centroavante de quase 1,90 m com pouquíssima mobilidade na frente. Então, se uma camisa é do Verratti, a outra camisa é do Coutinho, se a gente entregar mais uma camisa para o Payet, a gente vai ter dificuldade. Só que eu vejo o Payet sendo muito útil. Por isso que eu falo que eu consigo dar razão àqueles que querem o Payet fora do Vasco, porque não é contínuo o que o Payet faz com a camisa do clube, só que eu também entendo que dentro do deserto técnico que é essa equipe do Vasco, com pouquíssimos jogadores com capacidade de resolver um jogo, é difícil você abrir mão de um jogador igual ele, que a gente sabe que é um jogador que sabe meter uma bola, tem um bom chute de média e longa distância, que infelizmente no Vasco não é nem sombra do que foi o Payet no Olympique e também no West Ham, isso em todos os quesitos. No quesito finalização de média e longa distância, no quesito arrancada com a bola, enfim, arrastada, enfim, não é. Só que em alguns momentos ele conseguiu um protagonismo, em outros não. E esse protagonismo estão cada vez mais escassos. Só que eu vejo, e eu vou falar também do jogo de amanhã, pode ficar tranquilo, torcedor. Eu só vou encerrar a minha explanação hoje sobre aqui o Payet, que depende muito dele. Porque se ele tivesse a entrega que ele teve nesse último jogo, eu não tenho dúvida nenhuma que o técnico Rafael Paiva já teria colocado ele em outras oportunidades com mais minutagem. Só que é um jogador que toda vez que começa uma partida e é substituído, toda vez eu fui rude demais. Mas em várias oportunidades ele já saiu de campo chutando copo d'água, jogando o colete no chão, reclamando, dando soco no banco. Então essa postura do Payet, por isso que eu coloquei depende, também não agrega. Me parece já que é um jogador que não é muito ambientado com o grupo. E se tem esse tipo de postura, acaba não ajudando muito. Então, eu acho que depende exclusivamente dele. Esse Payet, que jogou os últimos 15 minutos contra a equipe do Cuiabá, aí com os acréscimos, serve e serve muito para a equipe do Vasco. E agora, torcedor, eu quero falar um pouquinho sobre a escalação da equipe do Vasco para o jogo de amanhã à noite contra a equipe do Bahia. O Vasco que tem dois desfalques, o Hugo Moura e o Verratti. E dentro dessa espinha dorsal que o Vasco montou nessa temporada, são dois jogadores sem substituto. Infelizmente, para volante, a gente não tem ninguém que passa nem perto do Hugo Moura. Eu acredito que o técnico Rafael Paiva deve escalar por ali o Sforza, que foi o jogador que acabou revezando em algum momento com o Matheus Carvalho pela titularidade ao lado do Hugo Souza. Teríamos a possibilidade da volta do Jair, e eu acho que o Jair, se ele tivesse condições de jogar pelo menos 60 minutos, eu já entraria com o Jair sem problema algum. Só que eu vejo que ele não tem essa capacidade. Então entra com o Sforza e dependendo do andamento da partida, o Jair pode entrar nessa função. Já que o Souza, que seria o outro cotado, já vou dizer para você, torcedor, que é algo que a gente vai precisar debater muito
até o final da temporada o que fazer com esses jogadores que não estão sendo aproveitados. E lá na frente, eu acho que o substituto puro e simples do Verratti deve ser o Ryan, que já foi assim na partida contra o Criciúma, inclusive fez um gol. E aqui eu vou deixar uma pimentinha para o torcedor vascaíno. Eu acredito que com o Ryan lá na frente, o Coutinho vai crescer de produção. Porque o Ryan vai oferecer para o Coutinho algo que o Verratti não oferece, que é esse passe entre os zagueiros adversários. O Verratti tem muita dificuldade para conseguir atacar essa última linha para que esse passe do meia central possa encaixar aqui. Quem não lembra, essa semana, torcedor, até uma bola, o Cuiabá já estava mais na frente, o Jair conseguiu achar o Verratti numa situação boa aqui na frente. Só que, infelizmente, o Verratti não tem esse sprint, não tem essa arrastada. Se fosse um centroavante com a possibilidade, se fosse o David, ia parar na cara do gol. Então eu vejo com o Ryan sabendo fazer esse facão, atacar essa última linha entre lateral e zagueiro, entre zagueiro e zagueiro, e entre lateral e zagueiro aqui, eu acho que o Coutinho pode aparecer muito mais do que vem aparecendo nos últimos jogos. Eu acredito que a equipe do Vasco vai gostar mais da bola. Não vai ser uma bola que hoje a gente chega na intermediária, cabeça do Verratti, que em alguns momentos deu muito certo. Só que em outros já está ficando manjado, os adversários já estão encurtando aí essa bola na área e está ficando difícil aí para a gente conseguir um outro modelo de jogo. Beleza, torcedor? Vai fechar o Faísca Tá On agora. Deixa o like, por favor. Deixa o like, compartilha nos seus grupos de Vasco. Eu tenho certeza que todo mundo que está me assistindo tem pelo menos um grupo de Vasco do seu futebol. Enfim, concorda com a minha resenha do Paiê? Não concorda? Deixa seu comentário aí embaixo. E eu tenho certeza pode ter certeza que eu leio todos e a gente está junto aqui no Atenção Vascaínos e também no Ave Mais. Lembrando que hoje tem programação extensa aqui no Atenção Vascaínos. Amanhã, transmissão, aquela cobertura completa. A quantidade de profissionais que a gente coloca um jogo em São Januário é absurda. E amanhã, mais uma vez, equipe completa para esse confronto contra o Bahia, que vencendo o Bahia, já dá para começar a olhar lá no fundo uma chance de uma pré-Libertadores. Eu primeiro quero garantir a Sul-Americana. Pensou que eu ia falar rebaixamento, né? Esquece isso aí, torcedor. Rebaixamento já foi. Agora é conseguir uma vaga na Sul-Americana e depois, lá na frente, buscar também uma vaga na Libertadores da América. Abraço, galera! Todo dia no Supermercado Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada e no sábado e domingo o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com 2 filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira-Mar, sem número, Rua 96AC. E a outra na Estrada da Praia Seca, 12.080, Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte em tudo. Boa sorte na vida. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!